Olá, pessoal. Tô eu aqui, estressadíssima pra caramba. Ah, eu hoje já até gravei um vídeo falando que faltou luz pra nós e, enfim, a gente tá com muito temporal aqui no Rio Grande do Sul. Muitos ciclones, como eles chamam, várias tempestades, é uma em cima da outra. A gente tá com chuvas e chuvas diariamente, um fluxo intenso de chuvas. Muitas casas estão alagadas. Enfim, muitas famílias foram afetadas. E eu hoje tava pensando ali, né? Eu digo, eu tenho que agradecer a Deus, porque graças a Deus o meu pátio, como vocês veem, ele tá limpo, né? Não tem água, não tem nada. Enfim, meu pátio tá limpo. Alguém acordou, ó. E o meu pátio tá limpo, né? Não tá alagado, não tem nada ali. Só que eu vi que eu tava conversando com uma vizinha aqui daqui do bairro e ela falou assim: aqui pra cima tem luz. E o meu pai chegou, ele veio trazer algumas coisas e quando eu fui abrir o portão pro meu pai, eu olhei pro meu relógio de luz. E aí que eu tive uma grande surpresa. Quando eu olhei o relógio de luz, eu vou mostrar pra vocês a foto, e aí vou mostrar ali o videozinho que eu fiz, e eu fiquei pensando assim, pronto, lascou, né? Eu me lembro que no meio da madrugada começou a relampejar muito, muitos trovões, e eu peguei e disse, eu sempre tenho essa coisa comigo assim, ó. Não tô usando, não vai fazer falta na madrugada, eu desligo a geladeira. É a única coisa que fica na tomada. E eu desliguei minha geladeira. A minha sorte foi isso. Porque quando eu desliguei a geladeira, ainda tinha luz. E eu vim e mexi na parte das goteiras. Coloquei os balde aqui na goteira e perfeito, e voltei a dormir, 5 horas da manhã. E quando meu pai chegou, que foi onde eu fui olhar o meu relógio de luz, tá escuro pra vocês porque não tem, a claridade que tem ali é só da rua, então vai ficar isso mesmo. E eu olhei o meu relógio de luz e vi que estava do jeito que está. Já liguei para a CE, aqui a gente tem a CE, né, CE Equatorial. Já liguei, só que aquela coisa, como é temporal, a gente não sabe a previsão de tempo, de tempo deles vir. Eu sei que tem uma lei que fala que quando a gente tem criança pequena em casa, eles têm que dar uma prioridade. Só, só que a cidade inteira tá num caos, né? Então não é aquela coisa assim, eu tenho que priorizar eu por causa que eu tenho um filho, entendeu? Não é essa a questão. Eu já dei banho no bebê de bacia, já tomei banho de bacia, e quanto a isso, pra mim até é tranquilo, mas o problema realmente é a noite de tu ficar na escuridão, no breu, com uma criança. Porque eu não gosto de escuro e ele também não gosta do escuro. E provavelmente hoje nós vamos ficar na escuridão. Porque a CE não veio até agora e provavelmente não tem previsão de que hora que vai vir. E quando a CE vir, eu duvido que eles vão reinstalar um novo relógio sem eu ter uma caixa para botar o relógio dentro. Isso quer dizer, eu fui dar uma olhada numa agropecuária que tem aqui perto, que tem ferragem junto, R$ 150 uma caixa. Aí, como diz assim, tem aquela frase, né? Seu pobre nunca tem um dia de paz. Porque eu recebi meu pagamento agora é dia 20 e pouquinhos. Paguei algumas coisas e eu não paguei ainda o financiamento da minha casa. Sabe quando te dá aquele estalo assim, ó, não paga, espera mais um pouquinho? Eu não paguei a prestação da minha casa, tá lá, o juros está correndo. E eu simplesmente não paguei o financiamento da casa desse mês. E eu fiquei pensando assim, digo, por que será que eu não tenho que pagar? Mas só me veio aquela coisinha assim, ó, não paga, espera um pouquinho, sabe? E agora é isso. Aí eu fiquei pensando assim, é brabo, né? Porque daí, claro, eu vou pegar do valor da casa, né, da parcela da casa, pra comprar a nova caixinha de luz, né? É uma caixa de fibra, mas é R$ 150, né? E R$ 150 faz falta no orçamento da gente. Enfim, é só um desabafo, porque é bem aquela frase que diz assim, o pobre não tem um dia de paz, né? Eu acabei atrasando o pagamento da casa para poder pagar a parte dessa caixinha, né? Eu não comprei ainda, eu tô esperando a CE vir, e aí conforme a CE chegar, eu vou ali, a ferragem ela é bem próxima aqui de casa, então enquanto a CE chega e vai tirando o relógio, dá tempo de eu ir lá e comprar a caixa, e eles recolocarem aqui pra mim, enfim, não sei como é que funciona, como é que procede. Eu sei que eu tô pensando assim, ó, não foi só uma falta de luz.
o meu poste de luz recebeu uma descarga elétrica ali. E a minha sorte é que eu já tinha tirado a minha geladeira, porque daí seria o poste de luz e mais uma geladeira. Imagina o gasto com uma geladeira, porque até eles repor uma geladeira nova, uma geladeira usada, sei lá o que, sabe? Tu ficar sem geladeira. Geladeira e fogão são coisas essenciais a gente ter em casa. Então é só um desabafo. Há pouco tempo eu gravei um vídeo falando de que tá tendo muita chuva, graças a Deus o meu pátio tá sequinho, eu tenho umas goteiras aqui, mas tá tudo certo. E quando eu menos esperei, tinha o poste de luz ali estourado, né? Vamos dizer assim, porque não tem condições. Ficou do estado que ficou e agora eu só tenho que esperar o pessoal da companhia elétrica vir para dar uma olhada para ver o que vai ser feito e quanto tempo eu vou ficar sem luz. Então, se vocês notarem a minha ausência em postar alguns vídeos aqui, vocês já sabem que é por causa dessa falta de luz, que tá meio embaçado ainda, porque tem que ficar carregando o telefone, aquela coisa toda, e para editar eu preciso de um fluxo legal de internet, então é todo um contexto. Então, se eu me atrasar nas postagens de vídeo, vocês já sabem que é porque estamos sem luz ainda.